Boa noite. Esse título poderia ser usado como um suspense. Eu poderia deixar para o fim, explicar só no final por que a sustentabilidade é turquesa. Mas eu vou preferir começar por isso, evitar o suspense e tentar falar um pouco sobre uma questão bem imediata, que é a Rio+20, um evento importantíssimo que vai se realizar aqui perto. E para introduzir essa ideia da cor, porque uma cor, eu queria primeiro lembrar que a modernidade, a sociedade moderna, ela começou baseada fundamentalmente em 3 ideais e para os 3 foram atribuídos cores. Foi a Revolução Francesa e a bandeira da França, que começa com a liberdade é azul, a igualdade é branca, e a fraternidade, como eles diziam, mas hoje nós diríamos a solidariedade é vermelha. Vocês talvez lembrem de uma trilogia das cores, que são 3 filmes feitos por um cineasta polonês, que deixou isso quase como um testamento, porque foi a última obra dele, em que ele fez cada um desses filmes. O primeiro, inclusive, que é A Liberdade é Azul, foi feito pela Juliette Binoche, e ela deixou de fazer aquela famosa superprodução do Spielberg para fazer esse, dada a importância desse filme. Vejam bem, na época em que houve a Revolução Francesa, os grandes ideais eram esses. Nada a ver com isso que nós estamos falando hoje em dia e que nós estamos chamando de sustentabilidade. Evidentemente, no final do século XVIII, a humanidade não tinha a mínima percepção de que ela poderia, eventualmente, estar comprometendo as próprias bases do seu funcionamento, da sua economia, do seu sistema de relações sociais. Demorou muito para que isso acontecesse. Por exemplo, 1 século e meio depois, quando foi firmada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na época chamava Direitos do Homem, em 1948, também não se inclui nenhum ideal, nada que se refira especificamente a essa nossa relação com a natureza. Isso para dar a ideia de o quanto é recente a preocupação com isso que a gente está chamando de sustentabilidade. Na verdade, o mundo, depois desse ano de 48, em que foi firmada a declaração, se abriu o período mais impressionante de progresso material na história, que até hoje a gente chama de Idade de Ouro, que foi o período entre 48 justamente e 73, basicamente. Então, foi durante esse período, quando as taxas de crescimento econômico foram altíssimas, no mundo inteiro, não foi só nos países mais avançados, que começou a ter movimentos de consciência a respeito de que a gente poderia, eventualmente, estar excedendo a capacidade de suporte do planeta. Isso, para dizer a verdade, tem uma data que pode até ser dita com muita precisão. 1979 é a primeira vez que a palavra sustentável, que depois veio a dar sustentabilidade, é pronunciada numa reunião da ONU, uma reunião, inclusive, que era uma reunião pequena. Na época, existia um embate feroz entre o empresariado, que acusava os ambientalistas de serem contra o desenvolvimento. E alguém, nessa discussão, resolveu dizer o seguinte: nós não somos contra o desenvolvimento, nós queremos que o desenvolvimento seja sustentável. Foi assim que começou, 1979. Ora, quando essa pessoa usou essa expressão, não era comum essa palavra. Ela existia já, mas em comunidades muito pequenas, assim, de cientistas. Eu não vou dizer quais são todas, mas uma é particularmente importante, que tem muito a ver aqui com a nossa questão da Baía da Ilha Grande, que é o seguinte: talvez é o exemplo mais claro do que se queria dizer com a expressão sustentável ou não,
é, por exemplo, o caso da sobrepesca. Quer dizer, se calculava, os engenheiros de pesca procuravam calcular até quando, até onde você poderia ir na exploração de um cardume sem comprometer a sua própria reprodução e o ecossistema. Então se falava na época de taxa de exploração sustentável. Foi assim que essa palavra era usada no passado. E, como vocês sabem, foi nos anos 80 que o relatório Nosso Futuro Comum aí popularizou, divulgou uma expressão que até ali era utilizada só por pequenas comunidades. O que aconteceu foi que, imediatamente, conforme essas discussões foram ocorrendo, se colou a ideia de que a cor desse novo valor que estava surgindo era verde. Surgiram os partidos verdes. Não é? Hoje em dia, um dos grandes capítulos, temas, eu vou voltar a ele no final, da Rio+20, é a economia verde. Então, da mesma forma que lá atrás, na Revolução Francesa, se associou o azul à liberdade, o branco à igualdade e o vermelho à solidariedade, como a gente diz hoje em dia, houve uma associação de que a sustentabilidade seria verde. Por que eu estou dizendo que é turquesa? É porque a ciência avançou o suficiente agora para mostrar que na questão central da sustentabilidade, que é necessariamente global, que é o aquecimento, que é o efeito estufa, nessa questão os oceanos superam as florestas, ou, em geral, a cobertura vegetal dos ecossistemas terrestres como sumidouros de carbono. Isto é, independente de toda a discussão sobre o que nós vamos poder fazer para mudar o sistema energético, para evitar que se emita tanto, para reduzir a aceleração, pelo menos, do uso de energias fósseis, essa é a grande transição da nossa época, independentemente disso, é básico para que o clima seja regulado, que grande parte do carbono deixe de ser emitido, ele é retido naturalmente, e o que a gente sabe hoje é que 60% se deve aos oceanos e 40% se deve à cobertura vegetal. Como os oceanos são azuis, vocês já perceberam por que é turquesa. Quer dizer, ao mesmo tempo em que se tem que pensar nas florestas, você tem que dar tanto ou mais até valor para os oceanos, e particularmente para ecossistemas litorâneos, como são os manguezais e assim por diante. Portanto, nós estamos diretamente relacionados com esse projeto em relação à Baía da Ilha Grande, está relacionada com mais da metade da questão central da sustentabilidade. Com isso, eu só falei da cor, mas provavelmente todo mundo está se perguntando o seguinte, mas afinal, até agora não apareceu aí o que é essa tal de sustentabilidade. E há até hoje uma certa reclamação, porque banalizou tanto, se fala tanto, isso é sustentável, aquilo não é sustentável, uma experiência sustentável, em geral coisas muito micro, quando eu acabei de dizer que a sustentabilidade é uma questão global. Acho que é importante, em primeiro lugar, eu vou até contar um caso que para mim foi chocante nesse processo de estudar esse assunto. É que, provavelmente através do Google, não sei o quê, localizam as pessoas que podem eventualmente dar palestras sobre esse tema. E uma vez eu recebi um telefonema de uma pessoa que me perguntava se eu podia dar uma palestra sobre relacionamento sustentável. Eu demorei um certo tempo para perceber e perguntei, mas o que você quer dizer exatamente com isso? Ele falou, só entende, relacionamento sustentável, casal. Olha, você ligou para o Departamento de Economia. Tenta ligar ali para frente, que é o Instituto de Psicologia, talvez eles consigam alguém que possa fazer essa palestra. Chegou esse nível, vocês já ouviram falar de casamento sustentável, até assim, a festa do casamento é sustentável. Não é? Agora, nós estamos, inclusive, vendo até que ponto o Rock in Rio foi sustentável. Então, veja bem, quando a gente usa a palavra nesse sentido, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, é se aquilo está sendo feito com alguma preocupação com a responsabilidade socioambiental ou não.
Porque qualquer empreendimento desse tipo seria muito fácil de demonstrar, não importa, eu citei o Rock in Rio, podia ser qualquer outro. Seria muito fácil de demonstrar que ele, por si só, por melhor que seja, mesmo que cuidem de tudo, não é. No plano empresarial, o grande criador de uma fórmula bastante pedagógica para explicar o que é isso, foi o John Eckington. Foi o primeiro, que até o livro dele acaba de sair em português, depois de 15 anos, foi um best-seller, mas só saiu agora, chama Canibais de Garfo e Faca. E é interessante que o Elkington, quando ele lançou esse livro, e agora eu tive que reler porque eu fiz uma resenha, então foi interessante ver, 15 anos atrás ele dizia o seguinte: as empresas vão ser pressionadas a responderem às questões mais especificamente ecológicas e vão se adaptar. No entanto, elas não vão dar muita confiança, ou pelo menos vão fazer vistas grossas para o outro pilar, como se diz, porque ele fundou a teoria dos 3 pilares, né? Lucro, pessoas e planeta, que em inglês são 3 P's. Aqui já se fala também, em vez de pilares, às vezes falam pernas. Pois bem, ele previu, e nós estamos falando 15 anos depois do lançamento do livro dele, que provavelmente as empresas se adaptariam facilmente à questão ambiental, mas fariam vistas grossas, isso ele repete diversas vezes no livro, por uma experiência que era curta dele, como ele foi o grande guru das primeiras empresas que fizeram esse movimento, a deixarem a questão de lado, a questão da justiça social. E isso é que me faz imediatamente passar para o... Eu só queria, para fechar bem essa questão da definição, é o seguinte: vocês já perceberam que eu estou lidando com a ideia de sustentabilidade como um novo valor, que emergiu nos anos 80, se legitimou praticamente há 20 anos com a Conferência do Rio, com a ECO 92. E passou a ser usado, e aí é natural que se banalize. Um filósofo alemão, Schopenhauer, dizia que toda verdade, inicialmente, quando ela surge, ela é ridicularizada, em seguida ela é fortemente combatida, e depois ela se transforma numa evidência que ninguém discute. É o que aconteceu em 30 anos com essa expressão sustentabilidade. É bobagem que se fique procurando uma definição precisa, porque é um valor, e os valores não têm definição precisa. Por exemplo, vamos pegar só um exemplo de um outro valor muito importante e muito mais antigo: justiça. Toda essa sala aqui provavelmente concordaria se eu apontasse um caso concreto de injustiça. Por exemplo, foi uma injustiça declararem reserva biológica lá na Praia do Aventureiro, na comunidade do Aventureiro, sem consultar a população local, sem que a população local não tivesse nem noção do que estava acontecendo. Foi injustiça, nós vamos todos concordar. Só que se eu pedir para alguém aqui definir justiça, se tiver 100 pessoas nessa sala, vão aparecer 100 definições de justiça. Os valores, as ideias que são valores, em geral são assim. Mesmo que seja fácil, por exemplo, a gente constatar o que é insustentável, não tentemos definir de forma precisa o que é sustentabilidade, porque isso não vai levar a nada. É um valor como esses outros, justiça social, como a liberdade ou como a felicidade, até. Por que tem uma questão muito urgente na ECO 92? Na Rio mais 20 agora? Porque, na medida em que se colocou como um dos pontos centrais da pauta a chamada economia verde, então agora já não é mais quem contestava e não sei o que usa o verde agora é absolutamente oficial, é o establishment que adotou o verde como visão. A OCDE prefere falar em crescimento verde. Com isso, estão tentando nos fazer crer que seria possível, através da desmaterialização da economia, isto é, usando cada vez menos recursos naturais por unidade de produto, chegar à sustentabilidade. Quando nós sabemos que não haverá solução para essa questão. Hoje, a pegada ecológica está mostrando o quê? Está mostrando que aquilo que a gente consome de recursos naturais durante um ano, a natureza vai precisar de 1 ano e meio para tentar regenerar. Ou seja, nós estamos emitindo cheque sem fundo o tempo todo.
Isso não tem solução nenhuma se não houver uma mudança brutal no consumo. O consumo hoje, em termos globais, é basicamente o seguinte: 20% da população mundial consome 80%, é responsável por 80% do consumo. E os 80% da população mundial só participa de 20% do consumo. Ora, se é necessário no futuro estabilizar o consumo, tem que haver alguma mudança de padrão do consumo desses mais ricos, que não estão só nos países ricos, também são as classes dirigentes e as classes médias de países como os nossos, como o nosso, nos países emergentes. Vai ter que ter necessariamente uma mudança forte no consumo, e esse processo exige que o grupo de países que hoje tem alto desenvolvimento humano, que ele transite para aquilo que a gente está chamando de prosperidade sem crescimento, que é perfeitamente possível. A prosperidade não vai parar, se não houver mais crescimento, num país que a população deixou de crescer e já diminui há bastante tempo, que não tem pobreza, e que, na verdade, quando tenta falar, vamos crescer 3%, eles têm que inventar as necessidades de consumo novas. Não há mais nenhum sentido. Eles têm que ficar inventando maneiras de que as pessoas troquem de celular todo mês, ou troquem de carro 2 vezes por ano. É a única maneira que eles encontram de manter essas taxas de crescimento. Porque o crescimento passou a ser um obsessivo. E eles já não precisam mais desse crescimento. E se eles pararem de crescer e procurarem uma maneira de prosperar sem crescimento, eles vão abrir espaço ecológico para o outro extremo, onde mais de 100 países no mundo sequer decolaram no crescimento, em que a questão é muito mais urgente. As pessoas precisam comer nesses países, eles precisam gerar a produção, inclusive para que as pessoas tenham subsistência, que é o mínimo. E, evidentemente, tem um meião aí, do qual o Brasil faz parte, em que se coloca uma questão fundamentalmente de qualidade do crescimento. No entanto, em vez de reconhecer isso, o que está sendo armado na Rio+20 é uma ilusão, uma armadilha, para fazer pensar que, através do progresso tecnológico, pura e simplesmente, nós precisamos pensar em desigualdades. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos que mexer com as desigualdades internacionais, entre países altamente desenvolvidos e os outros, e, da mesma forma, dentro dos próprios países, também tem que ser enfrentada a questão das desigualdades. Mas isso continua a ser um tabu nas relações internacionais. Então, para evitar essa questão, estão querendo fazer crer que simplesmente, se continuar tudo igual, mas o progresso tecnológico puder avançar, nós resolveremos o problema pela chamada desmaterialização. Então, eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte, que além de ser um erro pensar que a sustentabilidade é verde, porque ela é turquesa, porque os oceanos já são mais importantes do que a cobertura vegetal, vocês notaram também que está faltando o branco nessa discussão, o branco da igualdade. Muito obrigado.